Mateus 2, versículo 1. Fala assim, e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Amém? Lá em Lucas, nos mostra quando no dia do nascimento, que não é dia 25, mas de dezembro, Jesus, os anjos apareceram lá e falaram de Jesus. Isso aqui já vai ser um certo tempo. Quando a gente fala sempre magos, eu digo, o perigo de não ler a Bíblia. Não é verdade? A gente tem que vigiar também para não ficar muito no eu ouvi dizer. Não, é Bíblia, irmão. Se não me abrir Bíblia e não me mostrar no contexto, seja quem for. A palavra fala em Gálatas 1, que ainda que Paulo, naquela época vivo, o anjo do céu pregasse outro evangelho, que seja amaldiçoado. Ou seja, ninguém vai pregar outro evangelho, amém? Mas qual é o imaginário? Eu creio que você não, que você já está aqui um certo tempo, Mas qual é o imaginário do pessoal lá fazer o famoso presépio? Ou até filmes, muitas vezes, não é verdade? Ou até livros, muitas vezes. Aí você tem aquela imagem lá dos animaizinhos, José, Maria ali em volta, na manjedoura, não é verdade? No coxinho, os bichinhos ali, os reis magos ali, Diz a tradição que é um branco, um preto e um como é que chama? Um ruivo, amém? Um branco, um negro e um ruivo, Um mais jovem, um mais de meia idade e um mais velho. Até lá fora, não vou lembrar o nome, que você sabe, Gaspar, Melchior e Baltazar, não é verdade? E os reis magos e 3, amém? Só que primeiro, irmãos, a Bíblia nunca disse que era 3, amém? Que era mais que um, é óbvio que se fala magos, é óbvio que é mais que um, amém? Então pode ser 2, pode ser 3, pode ser 20, não fala. Mas se viu que a pessoa já tem na cabeça aquela imagem formada, não é verdade? E é errado. Mas não adianta, irmãos. Está errado, não está na Bíblia. Então, não tem essa imagem. Outra coisa que a palavra mago, não vai pensar lá no Harry Potter, no bruxo, no Gandalf. Tem mais quem lá, Nada disso. A maga patológica, eita, foi velho agora, Para com isso, irmão. Não, essa palavra mago não tem o sentido que nós imaginamos hoje, que eram pessoas que eram astrônomos, amém? Irmão, nós não temos nada que ver com as estrelas. O Senhor, em Gênesis, é o Criador do Sol, da Lua e das estrelas. Ser ovelha de Jesus, não um cavaleiro do zodíaco, tá? Porque eu sou assim, porque o meu signo é tal. Aí então você está culpando, a culpa é das estrelas. Não, tu que é mal educado mesmo. Não, porque eu sou assim, eu não me bati com aquela pessoa, porque o meu signo é tal e o dela é tal, aí não casa. Vocês são uns bandos carnal briguento, tem nada a ver com as estrelas. Vocês que brigam, a culpa é das estrelas. Não, porque eu faço, esquecemos, amém? O ser humano, ele é bom porque ele serve a Deus. E ele é mau naquilo que ele não serve a Deus. Tem a ver com a constelação de não sei quem. Às vezes a pessoa bota na rede social: cristão capricorniano. Então falta botar, outra palavra com C, e acaba com isso. Aí tem que dar o troféu, nem sei o que, Para com isso, irmão. Não é culpa das estrelas, não é culpa de nada. Isso é pura conversa fiada, amém? Então não tenhamos essa imagem. Purifica o teu coração nessa imagem, tá? Não eram reis, magos, eram só magos. Não eram 3, não era. Então te purifica. Mas a religião predominante falou. Então se eles falar que 1 mais 8 é 5, tu vai acreditar? A Bíblia fala que 1 mais 5 é 6. A religião lá fora fala que é 8, tu acredita na religião? Não podemos acrescentar, amém? Então eles viram algo, a gente não sabe bem o que é. Na história, se a gente vai estudar, irmãos, teve alguns fenômenos,
no céu, nas estrelas. Nada a ver com astrologia, tá? Né? No céu, tal, há registro na história de alguns eventos, tal. A gente não sabe dizer bem o que era essa estrela. Eu sei que eles foram lá, né, que ele representa os gentios, aquela pessoa que está com sede de Deus, na verdade. Estava literalmente debaixo do nariz de Herodes ali em Jerusalém, o Salvador, mas eles não conheceram. O pessoal lá dos cafundó do Judas estava vendo essa estrela e vieram adorá-lo. Amém? Não precisa você abrir. Talvez eles conheciam essa palavra aqui, ó. Bota para mim em Números 24, 17. Não precisa você abrir, tá? Números 24, 17. Rapidinho, que eu gosto das coisas rápidas. Vai falar assim, ó. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Aí vem essa parte que me interessa, ó. Uma estrela procederá de Jacó. E um cetro, o reinado, né? Subirá de... Então a estrela mostrava que nasceu o rei, amém? Então a estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Enfim, vingança contra os inimigos, né? Hoje são espirituais. Mas o que importa é aquela parte, né? Que a estrela proceder, talvez fosse isso, amém? Que eles eram, pode voltar lá. Eles eram estudiosos, né? Certamente naquele tempo já tinha muitos judeus espalhados, amém? Eu não sei, então eu não vou te afirmar, tá? Mas pode ser que eles viram essa estrela e entenderam essa palavra, e viram que alguma coisa tinha acontecido lá. Mas o que interessa para nós é o que, irmãos? Que eles foram procurar esse Salvador, amém? Enquanto o pessoal estava literalmente ali, baixo do nariz deles, e eles não enxergaram, né? Por isso que eu falei, isso aqui Jesus já estava aqui grandinho, tá? Não era o bebê, eles não viram o bebê. Quem viu o bebê foram os pastores, amém? Lá em Lucas, né? Que apareceu o anjo cantando, e eles viram lá a Maria, né? Com o bebê e se ajoelharam, amém? Eles não viram o bebê Jesus. Já preguei isso também, inclusive, né? Mas já falei também aqui, não, que pastores, não, eles eram, não tem essa visão romântica do pastor da ovelha, por causa de Davi, Salmo 20, nada disso, irmão. Não tinha essa visão romantizada dos pastores. Os pastores na época, como ali de Jesus, eram tidos como pessoas brutas, pastor de ovelhas, né? Brutas, pessoas ali que mal cheiravam. As pessoas confiavam tanto nos pastores que se eles fossem testemunho no tribunal não era aceito o que eles falavam. Aí tu já viu que legal, né? E para quem é que Jesus, os anjos aparecem? Para os pastores. E as mulheres também. Isso é machismo, feminismo, baixismo, taxismo. Vai tomar sem vergonha. Não. As mulheres também não tinham a sua voz no tribunal. Aí eu gostei, briga com eles, volta no passado e briga. Não briga comigo. E na ressurreição, qual foi a primeira pessoa, moço? Foi uma mulher, depois as mulheres que foram contar que ele ressuscitou. Então Jesus começa mostrando aos desprezados, e quando ele volta e mostra-se primeiro para... Porque o primeiro a ver ele foi Pedro, né? Homem. Mas ele, na verdade, o quê? Apareceu para as... Então você vê que a palavra inverte tudo, amém? Imagina só, você é Deus, que bom que tu não é nem eu, né? Você vai querer promover o teu filho. Quem é pai, quem é mãe aqui, na verdade, você quer fazer do bom, do melhor, conforme a condição financeira, né? Dá isso, dá aquilo outro, prepara. E ele fala assim, mas o rei vai vir completamente diferente. Ele vai se mostrar que não vale nada aos homens, né? Ele vai se mostrar que não tem valor nenhum. E ali, todo mundo que vai estar com ele não vai enxergar ele. Lá do cafundó do Judas, lá do fundo das grotas, vai aparecer um pessoal que vai ver algum sinal e vai entender. Nasceu. Amém? Que coisa, né? Então, é muito lindo essa história aqui dos magos. Podia pregar aqui só isso aqui, né? Mas o nosso tempo, é claro que ele não permite e também não é o propósito. Então, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do Herodes, eis que alguns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente
E viemos a adorá-lo. Provavelmente eles conheciam o Números 24, 17, né? 3. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. Também já preguei aqui, né, moço? O rei Herodes não era um rei legítimo. Ele não era da casa de Davi, né? Ele foi colocado, porque Herodes não é um nome próprio, Herodes é um título, né? Então, por isso que tinha o Herodes o Grande, Herodes Antipo, Herodes Arquelau, Herodes é um título, amém? Né? Então, mas aquele homem ali chamado Herodes da época, ele ficou perturbado, porque ele não era, irmãos, ele não era o quê? Legítimo, ele era um estrangeiro que foi colocado ali, entendeu? Ele não tinha direito. Aí imagina ele, né? Se alguém que tem direito nasceu, vai fazer o quê? Vai vir aqui no meu castelo, arrancar eu e tomar o meu lugar, amém? E até eles não estavam errados, os magos, né? Porque se ele nasceu rei, vai procurar onde? No palácio do rei, amém? Só que ele não estava no palácio do rei. Estava lá no palácio alguém que não era rei, amém? Então isso aqui a gente pode mostrarmos que ficou perturbado, né? Que são aquilo que tenta tomar um lugar do coração. Por isso eu falei, você é crente, você não é discípulo do Papai Noel. Você não tem que ir no mesmo fluxo do mundo. Romanos 12:2 fala, não vos conformei com este mundo, amém? Então Natal para nós não é igual ao mundo lá fora. Não, tem que esperar o dia 24 à meia-noite para fazer a reza e tomar a ceia. Quem te disse que ele nasceu à meia-noite? Isso é tradição católica. Muito menos ele nasceu dia 25 de dezembro, amém? Se eu for pegar na história, não é errado nós comemorar o nascimento de Jesus, amém? Mas Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Dia 25 de dezembro é uma festa pagã, né? Enfim, né? Que Roma pegou e mesclou com essa cultura. A gente não consegue converter os bárbaros, então vamos fazer uma festa em comum. Vamos pegar que o 25 de dezembro, que é onde eles comemoram, né, o equinócio lá, enfim, né? Vamos dizer que o nosso Salvador também nasceu no dia 25. E aí nós vamos então comemorar juntos. Isso é história, irmão. É só tu estudar. Não é coisa que eu estou pensando na minha cabeça. Então essa data, irmãos, nunca foi o nascimento de Jesus. Nem cristã ela não é. Amém? Então é errado eu comemorar o Natal? Não, é óbvio que não. Mas vamos ser um pouquinho inteligentes. Se tivesse valor saber o dia que ele nasceu, Deus não botaria na Bíblia? E por que Deus não botou? Esqueceu? Ia ficar muito grossa a Bíblia? Não. Então não é o dia em si importante. É claro que ele nasceu, é claro que ele veio, óbvio, né? Que ele é o Emanuel, Deus conosco, mas não é nesse dia não. E não é 25 de dezembro coisa nenhuma, tá? Nós se for pegar, fazer os cálculos, enfim, né? O pessoal mais teólogo diz que foi entre setembro e outubro, né? Porque era verão lá, os pastores estavam no meio do campo, ele era 6 meses mais velho do que João Batista, tu tinha a tribo certinha do Zacarias, que tinha a escala tal dia lá certinho registrado, né? Então Zacarias só podia estar naquela época, enfim, tá? Resumindo, aí de setembro e outubro. Mas, enfim, não é errado nós comemorar, mas não fique igual, porque os poderes ficam perturbados, amém? Né? De vez as lojas fechar uma hora mais cedo, elas fecham uma hora mais tarde. Em vez de as igrejas, muitas vezes, dia 24, no dia 21, tá cheias, muitas vezes quem está cheia é a praia e os shoppings, porque é nada mais que uma data comercial. Tanto que agora mudou um pouquinho, mas aqui no Brasil a gente recebe esse terceiro. A gente não, eu não recebo, não, deve ser bom, não sei. Né? É igual caviar, nunca vi, eu comi só os falam. É ali, porque movimentar comércio é uma das datas mais importantes, Páscoa também, né? Fora Dia das Mães, depois Dia dos Namorados, tudo comércio, irmão, tudo comércio. Né? Então não é errado dar presente, pastor, não é errado. Mas como tu se sentiria se o aniversário fosse teu?
e um desse presente para o outro e te deixasse de lado, tu ia ficar louco de faceiro? Mas Jesus pode? Ué, amém? Então se eu estou comemorando o aniversário dele, para que eu dou presente uns aos outros? Então não podemos perder o sentido. Ele não nasceu em Natal, 25, tá? Outras pessoas queridas nasceram em dezembro, mas Jesus amado não, tá? E aí, mas nós não podemos perder isso. Natal não é comilança. Natal não é festaiada. Natal não é feriadão. Natal não é comércio. Se ele é aniversariante, então comemore dando parabéns e presente para ele. Mas como é que eu vou dar presente para Jesus, pastor? Então, a tua vida, a tua consagração, faz o bem para os pobres, para quem você dá comida e a pessoa não pode te devolver. Porque não, tu dá presente para quem te presenteia, é fácil. Jesus falou, tu quer ter um galardão? Dá para quem não tem nada para te entregar. Enfim, irmãos, esse poder ficou perturbado. E muitas vezes, cada vez mais, está chegando o Natal e a figura do Noel, não é verdade? E, na verdade, o Noel, se você vai entender, vermelho e branco é a Coca-Cola que fez essas coisas. É só estudar, tá? Não é coisa da revelação aqui, é só estudar. Não sei por que a pessoa não estuda para falar, né? Então, Papai Noel. Aí tu vai na casa do fulano, Feliz Natal. É um símbolo ecumênico. Tem músicas, tem filmes, tem séries, tem cerimônias, tem apresentação. Tira Jesus e coloca o quê? O Noel. Não é verdade? É um símbolo ecumênico. Não é. É Papai do céu. Aí? É Papai do céu que enviou o maior presente, que foi o seu Filho amado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é errado comemorar o Natal, irmão. Errado é você se perder nas festas. Errado é você desprezar o Espírito Santo em troca do Espírito natalino. Isso é errado. Não, ele não nasceu dia 25 de dezembro. Podemos comemorar? Podemos. Mas tiramos religiosidade, tiramos essas coisas que às vezes a pessoa traz lá de fora, não é verdade? Porque os Herodes se perturbam. Amém? Os Herodes se perturbam. Os poderes que não são legítimos se incomodam quando o verdadeiro rei nasceu. Amém? Vamos lá? Que palavra linda. Versículo 4. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Isso que está falando Miqueias, né? E tu, Belém, terra de Judá. Por isso que eu falei, associa esse Miqueias aqui com Números 24, né? A estrela surgirá, Israel. E aqui fala, opa, já sei o país, já sei o lugar, né? Já sei o trono, agora vamos ver a cidade. E aí Miqueias 5 dá. Olha como Deus é perfeito. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhuma é as menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Amém? Então ele chamou lá, não porque ele acreditava, mas a gente sabe que ele queria matar, né? Esse príncipe. Amém? Então você viu, mas deu certinho lá em Números, um dia a estrela apareceria, estrela mesmo, né? Aqui fala a cidade, porque a gente sabe que ele vem o quê, moço? Da linhagem do rei Davi. A parte humana, digamos assim, né? E sem pecado foi gerado no ventre da Maria, amém? Né? Tanto Maria como José ali, eles eram descendentes de Davi, então ele tinha direito a ser rei dos judeus, amém? Mas muito mais que rei dos judeus, ele é o rei do universo. Né? Então ele foi lá e achou, o pessoal achou. Então quando eu já preguei aqui, né, irmãos, eu já disse, né? O pessoal sabia achar, mas ninguém foi junto com os magos. Não é verdade? Ninguém foi junto. Então isso aqui é aquela pessoa, né, irmãos, como eu falei, representa aquela, como eu falei, os religiosos, né? Que até cita o versículo, cita a palavra,
botam lá uma palavrinha, mas não vão buscar, né? Não vão buscar, não vão por si mesmo beber da água da vida, conhecer se isso é de verdade. Verdade? Natal, muitas vezes, como eu falei, aflora muito a religiosidade, né? Como eu falei, muitas vezes a televisão, espero que você não assista, né? Mas quando a gente assistir, a gente sabe que quem assiste é assim, né? Bota lá carnaval, daqui a pouco começa o carnaval, né? Lá fevereiro, março, aí bota aquelas pessoas semi-nua, e bota não sei o que, e passa filme não sei o que, e passa, né? Big porcaria e não sei o que. Aí Natal começa a sériezinha de Jesus, filmezinho de Jesus. Não é verdade? Parece que virou um crente, virou nada, né? E quantas pessoas que não botam o pé na igreja o ano todo, porque servem Herodes, né? Aí depois vão lá na cerimônia do galo. Vão lá, participam daquela forma religiosa, sai dali, cumpre o ritual, sai mais vazio do que entraram, não adiantou de nada. E muitos de nós aqui eram assim. Mas era religioso. Eu já cumpri a minha obrigação, não é verdade? Aí daqui uns dias, eita, né? Vem aí o carnaval, né? Aí depois do carnaval, bota cachola de santo. Oh. Sexta-feira santa não se come peixe. Tu viu quanta coisa errada a gente fazíamos? Espero que você tenha parado de fazer. Coisas que os homens disseram. Nunca que Deus falou. Mas isso mudava a nossa vida. Isso mudava. Isso nos livrava. Irmão, se a gente não vai, como os magos, né, ter encontro com Jesus, a nossa vida é vazia, sem esperança. Filho de Deus é aquele que aceitou Jesus. Não adianta ter Jesus no presépio se não tem no coração. Não adianta encher a casa de pisca-pisca se aqui dentro não tem a luz da... Isso não é um girassol. Eu falei, por que foi botando um girassol? Se não é um girassol buscando a luz, apaga isso. Você é uma estrela. Aqui dentro agora, né? Você não está buscando a luz. Você brilha com a luz de Jesus. Além da religiosidade, além do comércio. Então isso aqui representa os religiosos que até mostravam, mas não foram juntos. Amém? Vamos lá? E aí, pastor? Versículo 8. Perdão, versículo 7. Então, Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca, olha só, do tempo que a estrela lhes apare. Lembra que eu já preguei aqui também, irmãos, que mais tarde vai mandar matar o quê? As crianças de quantos anos para baixo? 2. Então, se ele fosse recém-nascido, para que ele ia mandar de 2 anos para baixo, amém? Então quer dizer que fazia em torno de 2 anos que eles estavam seguindo isso. Então não, os magos não eram 3, não eram reis, e não, eles não viram o bebê na manjedoura. Quem viram foram os pastores, lá em Lucas, amém? Ele já estava pelo menos, irmãos, ali com 2 anos, amém? Por isso que depois ele vai mandar matar as crianças 2 anos para baixo. Aí vamos voltar aqui, né? Então, diligentemente, tal. 8. E enviando-lhes a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá e o esfolhe. Quer dizer, eu adore. Quem está boiando nem percebeu o que eu falei, né? E o esfolhe, né? Eu adore. Mentiroso demais. A gente sabe o que ele queria fazer, na verdade? Jesus era uma ameaça. O verdadeiro rei, né, era uma ameaça. E nós precisamos fazer o quê? Calar. Até hoje, se você vai ver o show da fé, hoje estava gravando hoje de manhã, mas ele vai ao ar no dia 1º, né, o missionário Soares falando. Quando ele começou o ministério da Igreja da Graça, libertação, arrancar demônios e tal, né? Ele incomodou os dois lados. Os feiticeiros e os tradicionalistas. Você pode ver, né? Incomodou, porque, né? Uns falavam que Jesus não cura mais, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, né? E os feiticeiros já falam, busca os espíritos, né? Aí estava milagre acontecendo, oração por pura determinação. Esse é um falso profeta. Diz eles que essa pessoa fez uma reunião na igreja dela com os feiticeiros e o ministro da Justiça
para calar o missionário, porque não podia ir mais falar esse evangelho. Isso já faz anos atrás, né? Aí ele falou que naquela semana ali, aquele ministro, viu que não é de hoje, né? Né? Morreu. Né? Morreu. Diz que era até um tal de um nordestino, não sei quem que era, porque eu não sou dessa época, né? Irmão, eu fiquei assim de queixo caído. Tu prega o evangelho que incomoda o feiticeiro e o tradicionalista. Imagina eu chamar o feiticeiro para fazer uma reunião para dizer: esse homem não pode expulsar mais demônios. Porque os feiticeiros não querem perder os demônios, né? E os tradicionalistas, o quê? Cala ele porque ele é um falso profeta. Pô, eu fiquei de queixo caído. Eu nunca vi essa história, tá? Nunca, acho que foi a primeira vez na vida que eu vi ele contando. Já primeiro você vai ver o show da fé. Fiquei assim, meu Deus. Né? Então, abala os poderes, na verdade, abala os poderes. Por isso que nós temos que temos a diferença. Não entra no clima natalino. Fica sempre no espírito de janeiro a janeiro. Vou comemorar Natal? Vou. Vou lá fazer uma cerimônia? Vou, não é errado. Errado é querer concordar, né? Errado é querer botar a máscara lá fora. Não. Tem que ser a diferença. Amém? E aí, pastor? Então ele não morreu para movimentar o comércio. Jesus não morreu para dar um feriadão. Jesus não morreu para as pessoas se presentearem umas às outras. Jesus não morreu para você ter uma desculpa de reunir a família. Jesus morreu para tirar os teus pecados. Tudo isso é secundário. Talvez até terciário e quartário. Sei lá. Mas não é o Natal. Vamos lá? E 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E olha só. E eis que a estrela que tinham visto no oriente, e adiante deles, apareceu novamente. Então não era uma estrela normal, né? Era diferente. E adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ou seja, a estrela estava apontando o menino. Nem Maria, nem José. Ela apontava o menino. O menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Amém? Então ela era uma estrela diferente. Eu falei, alguma coisa diferente. Né? Era um cometa, não sei. Eu sei que era uma estrela diferente, e eles entenderam, e ela apareceu e disse: vamos lá que eu vou guiar vocês. O GPS de Deus, né? À direita, e aí parou. Né? Você chegou ao seu destino. Glória a Deus. Porque Ele é o caminho. Né? Ele é o caminho. Aonde nós vamos para Deus, Deus vem até nós. Melhor GPS do mundo, né? Apontou certinho o caminho. Chegou ao teu destino. E aí se alegraram. Então até eu falava, irmãos, que nós também temos que fazer essa parte hoje. Quem é de Jesus? Quem não é tem que se converter. Né? Nós temos que levar as pessoas a apontar para Jesus. Como eu falava quarta-feira, até posso contar aqui um caos, contar um testemunho, mas jamais intencionalmente, porque às vezes a gente pode fazer sem intenção. Jamais, né? Assim, uau, não. A glória é para Deus. Glória a Deus que fez aquilo na vida do homem. Não glória ao homem. A gente nunca pode intencionalmente, a gente pode falhar, falar uma coisa, né, tal, mas nunca conscientemente nos exaltar, porque aquele que se exalta cai. Agora que eu conheci o Senhor Jesus, para quem é crente, quem não é que aceite hoje, né? Eu tenho que apontar para Ele. Né? Tem que ser essa estrela. A Bíblia fala assim: Deus não chamou ninguém para ser estrela. Eu digo, chamou sim, vai ler a Bíblia. Deixa marcado aí. Não precisa nem abrir, bota para nós aí. Filipenses 2,14. Chamou sim, tá? Rapidinho, Filipenses 2,14. Fazer todas as coisas sem murmuração e contendas, para que sejais... 15, isso. Sejais irrepreensíveis... Não, 15. Isso. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa,
Eu já preguei isso aqui também, inclusive, né? Entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Astro, estrela, luzeiro, luminar, né? É tudo o que? Sinônimos, amém? Então o que o sol é? O sol é uma estrela. Vamos sair à noite para ver as estrelas? E o sol fala, tá, eu sou o quê? Sabe que o sol é uma estrela, né? Amém? Pastor, mas por que a noite não é iluminada? Do grosso modo falando, né, moço? Porque a estrela mais próxima nossa é o sol. E aí, conforme a Terra gira, né? Mas e as outras estrelas que também são sóis? É porque elas estão tão longe que não chega a nós para a ponto, porque senão seria o quê? Até a noite seria dia. Mas não é porque elas estão tão longe que não chega a nós. A grosso modo é isso. Irmãos. E o que a estrela faz, irmãos? Ela queima por si mesma. Nós não somos um planeta, nós somos uma estrela. Aí Deus não chamou ninguém para ser estrelinha. Chamou sim. Ali fala, a geração corrompida e perversa, e tu brilha igual um luzeiro neste mundo. Amém? Tem muita coisa que eu poderia pregar, que eu não vou pregar, mas nós temos que brilhar, esse brilho e apontar para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E lá em Apocalipse, bota lá Apocalipse 1:20, não precisa nem você abrir, quiser anotar, anota. Apocalipse 1:20, fala assim, ó, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, 7 castiçais, as estrelas são os anjos das 7 igrejas. Amém? Então lá em Apocalipse, se você ver o capítulo 1, pode voltar lá para Mateus, Jesus está no meio dos candelabros, a gente sabe que é a igreja, né? As igrejas, e na sua mão direita ele tem 7 estrelas, e ele mesmo dá a revelação, ele fala, né? As 7 estrelas são os anjos, os pastores, que a palavra anjo significa mensageiro, né? São os pastores, os mensageiros de todas as, é como se ele falasse, né? Eu estou com a minha mão direita e eu tenho todos eles nas minhas mãos, amém? E assim deve ser todo pregador, né? Agora falando mais para quem é pastor, pastora, para quem é obreiro, tem que saber que a nossa vida está na mão de Deus. Ah, mas eu brilho, mas eu sou tão pequenininho que eu caibo com mais 6 na mão de Deus. E se ele quiser fazer assim, puf, acabou meu brilhozinho. Amém? Se ele quiser fazer assim, acabou meu brilhozinho. Se ele quiser fazer assim, colocar outro no meu lugar, acabou meu brilhozinho. Eu não sou tudo isso não, tá? Eu sou pequenininho a ponto de caber com outros na mão de Jesus. Então nós somos sim estrelas. Não no sentido pejorativo lá fora, né? É pessoa enjoada, pessoa isso, não. Mas sendo o quê? De um sinalizador, amém? De um luminar. E assim como aquela estrela, né? A gente tem que apontar o quê? Aonde está o Messias? Aonde está o Salvador? Amém? Porque depois a estrela vai sumir. Ela cumpriu o plano dela. E a nossa parte é diminuir para que ele apareça. Obra de Deus não combina com orgulho e narizinho empinado. E crente também não. Porque você viu que todos os crentes são o quê? São estrelas também apontando para Jesus. Deveria ser sempre, né? Vamos lá. E aí, versículo 11. E entrando na casa, acharam um menino. Essa palavra menino não é? É menino grande, não é bebê. É menino. Menino. Com Maria, sua mãe. E prostrando-se adoraram Maria ou adoraram o menino? Adoraram o menino. É Pai, Filho e Espírito Santo. Não há um mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Então eles não adoraram Maria não, tá? Nós não adoramos Maria. Ela foi uma bênção, ela foi bem-aventurada, mas ela não é rainha dos céus, Deus, a mãe de Deus, não sei mais o que, tá? Ela foi uma bem-aventurada, mas o fruto do ventre dela, que é bendito, que salvou nós dos pecados. Amém?
Então eles adoraram o menino, não a mãe. Amém? A mãe estava junto, mas ela não foi adorada, tá? Então, é Pai, Filho e Espírito Santo, não tem uma quarta pessoa da Trindade, tá? Então, e prostrando-se adoraram, e abrindo seus tesouros, lhes ofertaram dádivas, ouro, incenso e... Então não eram 3 reis, nem reis não eram magos, né? E eram 3 tipos de presente. Mas de novo, né? Pode ser 2 magos que deram 3 tipos de presente, pode ser 20 magos que deram 3 tipos de presente, amém? Então eram 3 tipos de presente, não 3 magos, né? E nem reis também não eram, tá? E não era um novinho, um mais velho, de meia idade, um mais escurinho, um mais clarinho, um mais ferrugizinho, tá? Te desintoxica disso aí em nome de Jesus. Ah, eu não concordo. É só estudar a palavra de Deus, tá? Simples e acessível a qualquer pessoa. E a história também, simples e acessível, é só correr atrás. A pessoa fala, eu não acredito que o pastor está falando. Vai atrás então e corre, vê se eu não estou falando certo, né? Então, não vou falar, né, irmãos, mas aqui o ouro, sabe, cada coisa tem um simbolismo, né? O ouro, que é precioso, o incenso, né? Era aquele perfume que você acendia a Deus, né? Então eles reconheceram mesmo como Deus, né? Mirra, né? É como fosse um perfume de embelezamento, amém? Inclusive foi mais tarde, né? O quê? Uma das coisas aonde o quê? As mulheres embalsamaram também com mirra, né? A Maria também, enfim, né? Tinha nardo, tinha outras coisas, uma delas era mirra, amém? Lá no livro de Esther, você vai ver que uma das coisas que Esther se tratou a pele foi o quê? Foi mirra, amém? Quem és tu, ó natura? Quem és tu, ó mericaro? Diante da mirra de Deus? Eu não tenho mirra, pastor, então vai aí nos produtos, tá? Até uma parede velha, se botar uma tinta fica mais bonitinha, tá? Vamos nos cuidar, amém? Amém? Eu me incluo também, né? Às vezes a pessoa está tão no espírito que a carne já está um trapo. Misericórdia. Vamos nos cuidar, amém? Eu me incluo também, tá? Eu me incluo também. Eu também. Mas é um tratamento, mas também o que, irmãos? Era uma purificação ali que fazia. Então cada coisa tem um simbolismo, não vou pregar hoje, mas eles reconheceram ele como Deus, né? Ofertaram aqueles presentes, amém? Entregaram aqueles presentes. Depois eles vão viajar para o Egito, vão ficar algum tempo lá fora, irmãos. De onde é que vem o recurso? Daqui, do ouro, do incenso, Deus já deu recurso para eles poderem viajar para fora. Mas isso é pregação para outra hora. Mas enfim, eles abriram, recebe. Irmãos, por mais que seja precioso o ouro, incenso, a mirra, né? Mas não é nada diante de quem estava ali, amém? Por mais que for, né, o ouro mais puro, a melhor mirra, mais que fosse o mais cheiroso incenso, não era nada comparado a quem estava ali, né? Então eu entendo uma coisa que por mais, deixa eu falar para não ser mal comprido, né? Mas que por maior que tu acha que tu entrega para Deus, é menor, porque a grandeza de Deus é muito maior. Tem pessoa que fala, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo outro. Tu quer um tapinha nas costas, um troféuzinho, querido? Tu não é nada diante de Deus. Muito mais nós temos que fazer. E certeza absoluta que eu e vocês, no dia do nosso galardão, vão falar assim, meu Deus, quanta coisa eu podia ter feito e não fiz. Eu não, pastor. Todos nós. Então nunca bata no peito, amém? Eu já estou 50 anos com Jesus. Sai daí. Tem que perseverar até o fim. Amém? Todos nós, tá? Abrir os nossos tesouros. Adorar a Deus. Não só domingo de manhã, que é o que eu mais falo aqui, né? É você ter uma vida com Deus. Uma vida aqui de constância. E por mais que eu acho que eu fiz para Ele, ainda é pequenininho. Porque Ele é muito maior, né? A oferta da adoração é bem menor do que o adorado, né? Entendemos assim. Vamos lá. E aí vou encerrar aqui, 12. E sendo por divina revelação avisados,
em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes. Partiram para a sua terra por um outro caminho. Então eles não voltaram lá, por quê? Porque o caminho de Herodes aqui era um caminho de morte. Depois você vê que eles, para me passar a conversa, manda matar todo mundo de 2 anos para baixo, amém? Então eles não viram o bebê, eles viram a criancinha já com quase 2 anos praticamente, né? Senão mandaria matar de 3 para baixo, amém? Enfim, você entendeu a história, né? Então eles tiveram encontro com Jesus e foram para outro caminho. E a palavra não fala mais nada deles, mas certamente que eles levaram essa história adiante, né? Em nome de Jesus. Então a nossa parte é isso, né, moço? É levar as pessoas a conhecer Jesus. É nós ser também, quem já é de Jesus, né? Quem não é de Jesus tem que entrar na casa, tem que abrir o seu coração, abrir a sua vida. E quem já é, pastor, tem que ser essa estrela que o único propósito é apontar os outros a Jesus. E o dia que Jesus falou assim, já acabou a carreira, pode se apagar. E a gente vai continuar no céu, amém? Que Daniel 12 fala, né? Os justos resplandecerão no céu como as estrelas. E Provérbios fala, e o que ganha almas, sábio é. Eu não sei você, irmãos, até o meu último suspiro, em cima ou fora do altar, não interessa o lugar. Eu não tenho razão se não for para falar para Jesus, senão ele pode me mandar, a família vai sentir saudade. Não estou nem aí. Eu quero saber agradar a Deus. Porque a gente não tem razão se não for para apontar Jesus, amém? Se Jesus veio e deu a vida para nos salvar, a nossa vida hoje deve ser o quê? Entregue para salvar os outros. Muita gente que às vezes não faz a obra, escolhe cidade para morar. Não tem que escolher cidade para morar, irmão. Você tem que fazer onde Deus te mandou em nome de Jesus. Todo lugar tem doente, tem pessoa mal, não tem esse negócio de ficar. Deus mandou, amém. Deus não mandou, não fica dizendo que tal lugar é melhor. Conversa fiada. Já viajei Rio Grande do Sul todo, né? Pregando, evangelizando, como pastor, nem sei quantas cidades, né? Mas já passou de 100, com certeza. Já passou, né? E não passou, né? Mas pregando, sendo convidado, indo, né? Todo lugar é igual, não tem pessoa com problema, tem pessoa. Então, não fica escolhendo, faz onde Deus te colocou, né? E se Jesus um dia cedeu, aí ele apaga a nossa luz, amém? Deixamos saudade para a família, amém? Né? Diz que tu era uma bênção conforme o número de pessoas que está no teu velório, né? É verdade? Daí tem que ir lá, e que deixe uma boa herança e muitos frutos que vão permanecer, que daí um ganha outro, que ganha outro, que ganha outro, que ganha outro. Pastor, minha avó orava por mim. Pois é, a estrela dela se apagou, a tua nasceu. Pastor, o meu pai orava por mim, meu cunhado, muitos aqui quem sabe que até foram para o céu já, né? Agora a tua estrela tem que brilhar aí, em nome de Jesus, amém? E aí, conforme não só você abrir, fala, né? Aquele que está em Cristo, segundo a carta dos Coríntios 5:17, né? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, Natal é Jesus, amém? Deus abençoe você de casa.